Você tá cansado de não entender as double H questions, né? Como, quem, onde, qual? Relaxa que nesse vídeo eu vou te ensinar um macete que ninguém nunca te ensinou antes. Bora lá? As double H questions, como o próprio nome diz, servem pra gente fazer perguntas, beleza? Eu tenho todas escritas aqui e vou te falar o que significa cada uma delas e te dar um truque pra você lembrar. What significa qual ou que. When, quando. Who, quem. Why, por quê. How, como. E where, onde. Como você lembra disso tudo? Com frases estratégicas. A primeira frase é qual, que significa what, seu WhatsApp. Então repete aí em casa. Qual seu WhatsApp? Assim você vai lembrar que qual é what. E não tem problema, se você quiser lembrar que significa o que, você pode fazer uma outra frase aí na sua casa seguindo essa mesma linha de raciocínio. When significa quando. When me lembra whey protein. Então, qual é a pergunta? Quando eu tomo whey protein? Assim a gente lembra que when é quando. Quando eu tomo whey protein? Essa é boa. Próxima, who, que significa quem. Você vai lembrar com essa frase. Quem está na rua? Só que esse rua, você não vai escrever rua. Você vai escrever ru e o a. Pra você lembrar rua, beleza? Então, quem está na rua? Aí você vai lembrar que who é quem. Next, why. Why parece aquela expressão do mineiro. Why, sir? Então você vai falar why. Por quê? Why, por quê? Esse why tá substituindo aquele why do mineiro, sabe? E por último, peraí, você que é de Minas, deixa aqui embaixo pra te dar um alô. Por último, how, que significa como. Pra eu lembrar que como significa how. Pra eu lembrar que how é como, eu vou falar que eu como house. Só que você não vai escrever house do jeito que escreve a bala. Você vai escrever com how e um S aqui. House. Só pra você lembrar que how é como. E por último, where. Where me lembra aquela marca de pote que tua avó tem várias. Tupperware. Então, como que eu pergunto? Onde? Where é onde, não esquece, hein? Onde está a Tupperware? Tupperware se escreve assim, né, gente? Mas você vai escrever desse jeito pra você lembrar que where é onde. Então, onde está a Tupperware? Beleza? Gente, essas frases funcionam. É um método de memorização maravilhoso. Então, fica decorando essa frase. Falando. Qual o seu WhatsApp? Quando eu tomo whey protein? Quem está na rua? Why? Por quê? Eu como house. Onde está a Tupperware? Todos os alunos adoram. Agora eu vou te explicar como você vai usá-las. Primeiro eu vou te explicar como a gente usa as double H questions com o verbo to be nos 3 tempos verbais principais do inglês. Bora lá. Aqui a gente tem uma fórmula que vai te ajudar. Primeiro, sempre, no começo das perguntas, vai vir a double H question. Depois, no caso do verbo to be, vem o verbo to be. E depois o complemento ali da frase. Então, por exemplo, essa pergunta aqui é do verbo to be no presente. Então, what is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Você tá vendo que aqui tá o verbo, mas a double H veio primeiro? Show! A próxima frase é usando o verbo to be também, só que no passado. Era, estava. Então, how was the party? Como foi a festa? E por último, temos mais um exemplo com o verbo to be, só que no futuro. O verbo to be no futuro é ainda melhor. É só will be, beleza? Então, quando eu pergunto, when will be the party? Quando será a festa, beleza? Então, olha que fórmula perfeita. Primeiro vem a double H, depois vem o verbo to be aqui no presente, passado e futuro, e aqui o complemento. Show? Vem cá que agora eu vou te explicar como a gente usa com outros verbos. Let's go! O verbo to be é diferenciado porque ao mesmo tempo que ele é verbo, ele também é auxiliar. Quando se trata de outros verbos, na pergunta, a gente sempre vai precisar de outro amiguinho para nos ajudar. Ou seja, o auxiliar. O auxiliar do presente é o do, às vezes o does. Do passado é o did e do futuro é o will. Então, esses auxiliares nos ajudam a fazer perguntas quando a nossa pergunta tem outros verbos, qualquer outro verbo. Viajar, comer, sorrir. Verbos que não são verbo to be, beleza? Então, bora lá. Se eu quero fazer uma pergunta com double H question no presente, a gente vai usar aqui a double H
o auxiliar do presente, depois vem a pessoinha e o verbo. A pessoinha é o sujeito da frase, ou seja, quem está fazendo a ação. Essa é a fórmula que você vai seguir. Double H, auxiliar, o sujeito e o verbo. Então, quando a gente pergunta, onde você trabalha? Where do you work? Beleza? Então, olha só. Onde você trabalha, eu utilizei o auxiliar do presente, porque trabalha, presente, ok? E coloquei aqui a pessoa e o verbo. Então, where do you work? Vamos para o passado. Se essa mesma frase fosse no passado, ficaria como? Por exemplo, onde você trabalhava? Aqui eu só ia mudar o auxiliar. Where did you work? Beleza? É só isso. Aqui só muda o auxiliar. À medida que você muda o tempo verbal, vai mudando o auxiliar aqui na pergunta. No passado, eu coloquei um outro exemplo. When did she travel? Ou seja, quando ela viajou? Eu sei que tá no passado porque o did é o auxiliar do passado. Tá aqui na frente, beleza? Então essa é a ordem. Double H, auxiliar, o pronome, ou seja, o sujeito que tá agindo ali na frase e o verbo, beleza? Então, quando ela viajou, when did she travel? E por último, vou fazer uma frase agora no futuro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Se eu quisesse fazer essa mesma frase no futuro, eu só ia mudar o auxiliar. Se eu quisesse falar, quando ela viajará, eu mudaria o auxiliar, ao invés de usar did, eu usaria o will. Então, when will she travel? Quando ela viajará? Mas trouxe um outro exemplo no futuro. Where will he live? Ou seja, onde ele viverá? Onde ele vai morar? Essa é a minha pergunta, beleza? Então é muito simples. À medida que eu vou mudando o meu auxiliar aqui do lado da minha double H, eu tô mudando o tempo verbal também. Você só tem que lembrar quem é o auxiliar de cada tempo verbal. Presente, do, passado, did, futuro, will. Bem tranquilo, né? Agora, eu só vou te explicar uma última coisa. O who, ele significa quem, lembra? Quem está na rua. E ele se encaixa nessa fórmula, mas às vezes ele pode aparecer de alguma forma diferente. Então, eu vou dar um exemplo com essa fórmula aqui, ó. Who do you work with? Se eu pergunto isso, eu quero saber com quem você trabalha, mas eu tenho que seguir a fórmula. No português eu falo com quem. O com vem no começo, mas na fórmula o double H tem que vir no começo. Então esse com, que significa with, a gente bota no final. Então olha só, who do you work with? Com quem você trabalha. Como você trabalha, você é o sujeito. Então nesse caso, o who está seguindo exatamente a fórmula que eu ensinei para vocês. Porém, vai ter uma situação que ele não vai seguir essa fórmula, que ele vai aparecer de uma outra forma e eu vou te ensinar agora. Gente, vou ser bem rápido. Vou te explicar por que o who é diferente. Ele pode aparecer em duas situações. A primeira situação, com o sujeito, quando na frase tem alguém executando a ação. Então, por exemplo, who do you work with? Ou seja, com quem você trabalha. Você entende que você é o sujeito porque você trabalha? Então, você está executando a ação. Quando tem alguém executando uma ação, alguém ali fazendo algo, a gente tem o auxiliar aqui do lado, exatamente seguindo a mesma fórmula que eu ensinei para vocês. A double H, o auxiliar, a pessoa, que é o sujeito, e o resto. Então, who do you work with? Com quem você trabalha. Se isso fosse no passado, se a gente fizesse uma frase dessa no passado, eu até mudei o verbo aqui para diferenciar. Travel é viajar. Se eu pergunto, com quem você viajou? Mesma coisa, quem viajou? Você. Então tem o sujeito, você viajou. Então, ó, who did you travel with? Com quem você viajou? Quando tem sujeito, eu uso auxiliar. Por quê? Porque tem uma ação, alguém tá fazendo algo. Aí eu coloco auxiliar. Só que, gente, o who, você toma cuidado com o who, que ele é diferente. Por quê? Quando a gente fala quem, muitas vezes na pergunta, se eu falo quem foi, quem cozinhou, não tem sujeito. Porque o quem acaba virando sujeito, entende? Quem fez isso? Quem viajou? Então, olha só, você entende que o quem acaba virando sujeito? Porque ele tá fazendo a ação. Quem viajou? A gente não sabe quem é. Quem viajou, entendeu? Então, olha só, a segunda situação é quando não tem o sujeito. Quando o próprio who acaba virando sujeito. Então, ó, quem... Olha a diferença aqui, ó. Com quem você trabalha. Esse com tá no final, porque como eu expliquei pra você,
A gente tem que ter uma ordem. E a ordem é a double A sempre no começo. Por isso que eu não posso falar with who, com quem. Não existe isso. Eu boto o who ali no começo, o with vai pro final, tá? Então, ó, com quem você trabalha. Agora aqui eu falei outra coisa, eu quero falar. Quem trabalha com você? Não tem ninguém fazendo ação. Por mais que signifique a mesma coisa, eu tô falando de formas diferentes. E isso é importante porque no Enem, por exemplo, cai algumas perguntas dessa forma, cai coisas que você pode acabar se confundindo por causa de um detalhe bobo, beleza? Então vamos lá. Quem trabalha com você? Não tem ninguém agindo. Quem trabalha? Eu não sei quem é. Então não tem sujeito. Se eu não sei quem é, não tem sujeito. Então, ó, quem trabalha? Aí nesse caso eu vou tratar como se o who fosse o sujeito. E aí não tem auxiliar. Nesse caso, a pergunta não vai ter auxiliar, vai ser, ó, who works with you? Quem trabalha com você? Simples, beleza? Aqui é a mesma coisa, só que no passado. Eu não tenho sujeito, então eu não tenho auxiliar. Se eu não tenho auxiliar, o verbo ele vai ficar conjugado normal. Ao invés de eu botar o did, eu vou botar aqui o verbo no passado mesmo. Ed, se você não sabe como deixar o verbo no passado, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo explicando o passado pra vocês, beleza? Voltando aqui. Se eu quero saber quem viajou, eu não sei quem viajou, então eu não vou colocar o meu auxiliar. Eu vou colocar o verbo no passado. E aí vai ficar who traveled with you? Ao invés de eu botar o auxiliar did, eu deixo o verbo aqui no passado, normal. Então, quem viajou? Who traveled with you? Simples. Se não tem sujeito, não tem auxiliar. Se não tem sujeito, não tem auxiliar. Então, se não tem sujeito, quem foi? Eu não sei quem foi, então não tem auxiliar. Quem trabalha? Who works. Quem viajou? Who traveled. Vou dar agora um desafio para você. Comenta aqui embaixo a seguinte frase em inglês. Quem mora com você? Lembrando que o verbo morar é live, beleza? Se eu não sei quem mora, então não tem sujeito. Lembre-se disso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários se você quer aquele vídeo do passado que eu explico certinho pra você, beleza? See ya!